O classicismo é uma estética literária do século XVI, manifestação nas letras de um movimento cultural amplo denominado Renascimento. Houve manifestações renascentistas em diversos âmbitos da sociedade: políticas, ciências, religião, artes plásticas, arquitetura, literatura. Por isso, é comum alguns teóricos denominarem o classicismo de renascimento ou seiscentismo. Enquanto movimento cultural, o Renascimento teve grande importância na sociedade europeia. No campo das ciências, foram invenções desse período que possibilitaram as grandes navegações. Foi também nesse período que grandes gênios como Leonardo da Vinci inovaram no campo da arquitetura e das artes plásticas. Para compreender o classicismo, precisamos compreender um movimento que ocorreu antes, denominado humanismo. O humanismo é uma corrente filosófica de valorização do homem e que diz respeito ao homem, essa corrente que já começa a aparecer no final do século XV, defende o antropocentrismo, antropos, homem, centrismo, em oposição ao teocentrismo, teodeus, né? O poder da igreja passa a ser questionado. Temos aí a reforma luterana e o ser humano recebe maior importância. O homem é considerado divina criatura como Deus idealizou. O humanismo será a base filosófica do Renascimento e, por conseguinte, será a base do classicismo, né? Características do classicismo, né? O humanismo, que é a valorização do homem, que é colocado no centro do pensamento filosófico, né? O antropocentrismo, o racionalismo, né? A capacidade de raciocinar é bastante valorizada durante esse movimento. A racionalização é o reflexo sobre o mundo, o reflexo sobre o lugar do homem no mundo. A valorização da cultura grega, né, o paganismo, né, principalmente a valorização da mitologia e a cultura grega passa a ser valorizada, principalmente por causa de visões que se tinha do homem. O hedonismo busca por satisfações dos desejos humanos. O carpe diem, né? Carpe diem, muito usado, né? Aproveite o dia, né? Busca aproveitar o dia, porque a vida é efêmera, a vida é passageira, ela passa num piscar de olhos. A efemeridade do tempo, né? O tempo e a vida passa rápido e deve ser aproveitados. O neoplatonismo, amor sensual e ao mesmo tempo platônico, né? O equilíbrio formal, utilização de poemas de formas fixas, rimas e métricas regulares, né? Doce estilo novo, né? O gosto pelo verso decassílabo, 10 sílabas métricas, em substituição à redondilha maior, que são os versos de 7 sílabas métricas. A personificação, elementos da natureza personificados como deuses gregos, né? O deusa do amor, deusa do tempo e etc. Figuras predominantes, né, como o paradoxo, a antíntese, a personificação. O autor mais importante desse período em Portugal foi, sem dúvida, Luís Vaz de Camões. Sua obra é dividida em épico, lírico e dramático. Luís de Camões nasceu em 1524 e faleceu em 1580.
Foi um poeta português, autor do poema Os Lusíadas, uma das obras mais importantes da literatura portuguesa, que celebra os feitos marítimos e guerreiros de Portugal. É o maior representante do classicismo português. Nascimento e juventude. Luís Vaz de Camões nasceu em Lisboa, Portugal, por volta de 1524, filho de Simão Vaz de Camões e Ana de Sá e Macedo, apresentada como a Casa de Vimioso, da alta nobreza portuguesa e sobrinho de Dom Bento de Camões, cônego da Igreja de Santa Cruz de Coimbra. Em 1527, durante uma epidemia de peste em Lisboa, Dom João III e a corte transferiram-se para Coimbra, e Simão, a mulher e o filho, com apenas 3 anos, acompanharam o rei. Luís de Camões viveu sua infância na época das grandes descobertas marítimas e também no início do classicismo em Portugal. Foi aluno do colégio do convento de Santa Maria, tornando-se um profundo conhecedor de histórias, de geografia, de literatura. Em 1537, Dom João III transferiu a Universidade de Lisboa para Coimbra. Camões iniciou o curso de teologia, mas levava uma vida irrequieta, desordeira. Além da fama de conquistador, mostrava pouca vocação para a igreja, o poeta e o soldado. Em 1544, com 20 anos, deixou as aulas de teologia e ingressou no curso de filosofia. Já era conhecido como poeta. Nessa época compôs uma elegia à Paixão de Cristo, que ofereceu a seu tio. Seus versos revelam que ele estudou os clássicos da antiguidade e os humanistas italianos. Em 1544, com 20 anos, encontrou-se com Dona Catarina de Ataíde, dama da rainha de Dona Catarina da Áustria, esposa de Dom João III, e desse encontro nasceu a ardente paixão, mais ardente e imortalizada pelo poema que se referia à Dama do Paço, com o anagrama de Natécia. Nessa época, a intelectualidade nacional era incentivada, sobressaindo-se escritores, pensadores, poetas como Sá de Miranda e Luís de Camões. Um sarau seguido de um torneio poético espanhol, Juan Ramón, sobrinho de um professor da universidade, sentiu-se ofendido por causa dos versos de Camões. Camões e a poesia lírica. Os sonetos camonianos sejam, talvez, os melhores da literatura em língua portuguesa. Sua obra lírica possuía complexidade formal, com rebuscados sonetos decassílabos, poemas com 2 quartetos e 2 tercetos, e versos com 10 sílabas métricas, e o desenvolvimento de temas como o desconcerto do mundo e a efemeridade da vida. Outras temáticas muito comuns é a mutabilidade da vida. A vida é efêmera e imutável, muda constantemente. Os Lusíadas é uma das obras mais importantes da literatura de língua portuguesa e foi escrita pelo poeta português Luís Vaz de Camões e publicada em 1572. Ela foi inspirada nas obras clássicas A Odisseia de Homero e A Eneida de Virgílio. Ambas são epopeias que narram as conquistas do povo grego. No caso dos Lusíadas, Camões narra as conquistas do povo português na época das grandes navegações. Estrutura da obra.
Os Lusíadas é um poema épico de gênero narrativo, o qual está dividido em 10 cantos. É composta de 8.816 versos decassílabos, em maioria os decassílabos heróicos, sílabas tônicas sexta e décima, e 1.102 estrofes de 8 versos, oitavas. As rimas utilizadas são cruzadas e emparelhadas. A obra está dividida em 5 partes, a saber, proposição, introdução da obra, com apresentação do tema e dos personagens. Canto 1. Invocação. Nessa parte, o poeta invoca as ninfas do Tejo, canto 1, como inspiração. Dedicatória. Parte em que o poeta dedica a obra ao rei Dom Sebastião, no canto 1. Narração. O autor narra a viagem de Vasco da Gama e dos feitos realizados pelos personagens. Narrativa que vai do canto 2 até canto 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Epílogo. Epílogo é a conclusão da obra. Canto 10. Publicado em 1572, o livro Os Lusíadas, de Luís de Camões, é clássico da literatura portuguesa. Dividido em 10 cantos, o longo poema épico é um grande elogio ao povo português. Resumo da obra. Na epopeia de Camões, o objetivo é cantar a pátria, cantar a história de Portugal. Os versos camonianos celebram os feitos da famosa gente portuguesa, canto 1. Enaltece o peito ilustre lusitano, canto 1. A viagem de expansão marítima se torna pretexto para que toda a história passada de Portugal seja contada. Os Lusíadas também ilustram uma época e demonstram a incapacidade do europeu, mais especificamente do português, de sair de si para identificar-se com o outro. No poema se observa um europeu impermeável à cultura do Oriente, incapaz de compreendê-la. Camões evidencia a todo o momento uma preocupação em dizer a verdade no seu poema épico. Ele frisa em diversas passagens o desejo de cantar os acontecimentos que julgam verdadeiros com total transparência. A verdade que eu conto, nua e crua, vence toda grandiosidade, grandícola escultura. Canto 5. As primeiras linhas do poema épico anunciam o percurso das grandes navegações e o rumo ao poema épico, e o rumo que o poema épico irá tomar. Os versos dedicam a homenagear o povo português, aquele que supera perigos e guerras para fazer avançar o império e a fé. Além de narrar a conquista do povo do novo reino, Camões já nas primeiras linhas se compromete a contar a história, se for capaz de tamanho engenho e arte, além de narrar a genealogia de Portugal, das conquistas ultramarinas. O poema enaltece, sobretudo, o povo português. Estrutura. O poema épico é dividido em 10 cantos, no total de 1.102 estrofes, cada uma com 8 versos, todos decassílabos heróicos. Estilos da narração. A narrativa começa em medias res, ou seja, parte do meio da ação para então voltar a narrar para trás. No meio da viagem de Vasco da Gama, a história de Portugal é contada cronologicamente por Vasco da Gama, o rei de Melinde. A viagem à Índia é metonímia
de todas as navegações portuguesas. A construção do poema em si é extremamente bem delineada e repetitiva. O herói guerreiro é protegido por determinadas deusas e perseguido por outras, até que, graças à sua valentia, coragem e persistência, supera as armadilhas e consegue chegar à terra distante, onde funda novo reino. O primeiro inimigo dos portugueses é Baco, que sente ciúme e inveja e é responsável, direta ou indiretamente, por todas as ciladas. O episódio do Velho do Rastelo. Embora os Lusíadas seja um elogio às grandes navegações, há um episódio no canto 4 que se apresenta como a contravoz dentro do poema, o Velho do Rastelho. O Velho do Restelho. O Velho do Restelho é aquele que questiona, em última instância discorda da parte das naus, representando aqueles que ficam para trás após a partida dos homens para a grande empreitada. O episódio da Ilha dos Açores. Outra contradição dentro do poema é a presença da Ilha dos Amores. É a presença da Ilha dos Amores. No cântico 11, no cântico 9, um lugar místico surge em meio à rota onde os guerreiros vão repousar, rodeados de amantes, em um poema que louva o império fé e de surpreender a presença de um trecho como este. Sobre a censura. Os versos de Os Lusíadas foram pouquíssimos censurados, embora fizesse alusão ao amor carnal e ao culto pagão em uma época em que os jesuítas governavam. A obra caiu na mão de um censor dominicano, Frei Bartolomeu Ferreira. Não só não solicitou grandes cortes e alterações, como elogiou o autor e o premiou. Camões passou a receber terça anual de 15 mil réis graças ao elogio de seu censor. A segunda edição foi publicada em 1584, já com algumas censuras. No entanto, em 1840, na Espanha, já havia 2 traduções fiéis ao texto na íntegra. Pois é, pessoal, encerramos por aqui. Não esqueçam de fazer as atividades do livro.